por que a temperatura subiu muito mais. E no momento que os oceanos ficam muito quentes, o resfriamento demora mais ainda. Então, esse é um grande risco. E o que aconteceu, Kennedy? Agora que 2023, 2024 já atingiu 1,5 graus mais quente, veja como explodiram no mundo inteiro os eventos climáticos extremos. As consequências são essas, né? Já deu para ver como isso lá atrás, 20 anos atrás, se imaginava que talvez isso chegasse lá perto de 2040, 10 a 15 anos antes, nós já estamos vendo o que é o planeta atingir 1,5 graus. Nunca os eventos extremos, chuvas excessivas, secas e ondas de calor, tiveram tão frequentes e batendo recordes em todo o mundo. Então, imagina se a gente não conseguir atingir as metas do Acordo de Paris, que diz a temperatura não deve passar de 1,5 graus. Que é de 2015 o Acordo de Paris. O Acordo de Paris é 2015. O Acordo de Paris falou não pode passar de 2 graus e, idealmente, não passar de 1,5. Aí, o IPCC fez vários estudos depois de 2015 e mostrou um enorme risco se a temperatura chegasse a 2 graus. Então, a COP26, em 2021, em Glasgow, na Escócia, ela foi e os 195 países do mundo concordaram. Não vamos deixar a temperatura passar de 1,5. Para isso, os cálculos tinham sido zerar as emissões até 2050 e reduzir em 43% as emissões até 2030. A gente vai conseguir? Não, mas isso tinha sido o cálculo para não passar de 1,5. Ou seja, já praticamente chegamos de 1,5. Mesmo com o Laninha agora diminuindo um pouco a temperatura agora no segundo semestre e até meados de 2025, a gente não vai reduzir muito. Então, o risco de passar de 1,5 agora é real. E não passar pouco, não. Se a gente não reduzir rapidamente as emissões, nós podemos chegar a 2,5 graus em 2050. Esse é um gigantesco risco para o planeta. Então, por quê, Carlos? Porque a gente fala assim, olha, tem mais enchente, mais seca, mas a gente sabe que afeta a saúde das pessoas, afeta a economia dos países, desloca populações, tem o conceito de refugiados do clima. Se chega a 2, 2,5, o que pode acontecer com o planeta? A espécie pode entrar em extinção? A gente pode acabar com a vida na Terra? Sem dúvida, se a gente chegar a 2,5 graus, já o impacto vai ser muito grande. Por exemplo, e é bom que você me faça essa pergunta, porque nós nos preocupamos muito quando tem um desastre como esse no Rio Grande do Sul. É isso que a gente vê as pessoas sofrendo, as pessoas morrendo, as pessoas sendo resgatadas. E tem que se preocupar mesmo, é um problema. Lógico, né? Esse é um enorme problema. Mas assim, um pouco mais de 170 pessoas morreram nesse evento. O evento extremo climático que mais leva à morte chama-se ondas de calor. Ondas de calor levam à morte de dezenas e dezenas de milhares de pessoas por ano. Aliás, centenas de milhares. Por quê? A onda de calor vem, elas estão muito mais frequentes hoje e elas afetam idosas e idosos e às vezes até bebês, mas muito mais idosas e idosos. A onda de calor no verão de 2022, ali na Europa, principalmente no sul da Europa, ela levou à morte, estudos mostraram, 62 mil pessoas. Praticamente todos idosas e idosos. Isso é no mundo inteiro. No Brasil também, mas é diferente, não é aquela morte da chuva, deslizamento, inundação, a casa sendo derrubada. É idosos e idosas que podem já ter algumas doenças. A onda de calor leva à morte. É um gatilho ali. É o gatilho. Só que aquilo não é como o desastre que morrem todas aquelas pessoas em dias, não. Aquilo as pessoas, o gatilho vai, é internado, vai para o hospital e muitas pessoas não resistem. Então, só para dizer o risco que esses eventos têm. Secas, está batendo todos os recordes de seca no mundo. Seca, ela traz um risco enorme, seca está associada um pouco com onda de calor, mas, por exemplo, seca é o que mais leva à quebra de safras no mundo inteiro.
Então está tendo quebra de safras, diminuição da produção de alimentos no mundo inteiro. Inclusive o Brasil, é o quarto maior produtor de alimentos. Tivemos a maior seca da Amazônia, 2023, entrando em 2024. Tivemos uma das maiores secas no Cerrado, uma enorme quebra de safras, até mesmo a pecuária diminui a produtividade da pecuária com essas ondas de calor e secas. Então, isso é só para dizer, esses são todos os eventos que estão se tornando muito mais comuns. Agora, a temperatura chegou a 1,5 graus. Então, se a gente chegar a 2,5 até 2050, o planeta entra num risco muito grande.